A provável escalação colorada para decidir a Copa do Brasil tem Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenilson, D'Alessandro ou Wellington Silva, Nico Lopes e Paolo Guerreiro no comando de ataque. Expectativa de o estádio Beira-Rio receba o seu maior público desde a reinauguração que aconteceu em 2014. Na sequência eu volto com mais informações do Inter, diretamente aqui da concentração colorada. Tá certo, Yuri. E nós, da concentração do Inter, vamos até o hotel do Atlético Paranaense. O nosso repórter que está lá é Gabriel Correia. Boa tarde, Gabi. Tudo bem, Cris? Aqui ao fundo, como vocês podem ver, no movimentado bairro Moinhos de Vento, está concentrado a equipe do Atlético Paranaense. O time do técnico Thiago Nunes, que não pôde nem fazer o reconhecimento do gramado ontem do estádio Beira-Rio. Isso porque, devido às fortes chuvas e também os raios que atingiram a capital gaúcha, o Furacão não conseguiu desembarcar do aeroporto tão cedo, lá do Salgado Filho. Foram mais de 3 horas esperando para o desembarque. A situação é a seguinte: foram mais de 300 torcedores que acompanharam a saída do Furacão, da capital paranaense, lá de Curitiba, até aqui, Porto Alegre. Pela manhã, um foguetório atingiu aqui onde está a equipe do Atlético Paranaense, mas este hotel, a concentração aqui, o Sheraton, tem isolamento acústico. Segundo alguns funcionários, até deu para se ouvir alguma coisa, mas muito pouco. Na volta, eu vou falar um pouco mais sobre o clima de confiança da equipe, a palavra do goleiro Santos, e também conversei com algumas pessoas dentro do clube que se mostram bem confiantes mesmo para a conquista da vitória e, é claro, do título da Copa do Brasil. Cris. Obrigada, Gabriel. Já mais informações com os nossos repórteres, tanto na concentração do Inter quanto na concentração do Atlético Paranaense, porque agora temos outro convidado especial, Paulinho. Também outro convidado super especial, grande Clayton, jogou nas duas equipes, jogou no Inter, jogou no Atlético Paranaense, jogou em vários clubes brasileiros. Mas hoje vai torcer para o Inter, Clayton. Será? Hoje ou está dividido? Eu fui assistir o jogo em Curitiba, né, convite do presidente do Atlético, Petralha. Hoje vou no Beira-Rio, todo mundo sabe o quanto, e eles também sabem isso, respeitam isso, né? Entrei no Internacional com 8 anos de idade, né? Colorado de coração, família toda, meu filho está empolgadaço, a gente respeita muito o Atlético, né? Mas a gente sabe que o sangue corre mais forte, né? O sangue é vermelho mesmo, não tem carinho, não é rubro-negro, mas o carinho pelo Atlético ele é muito grande, eu sempre fui muito bem recebido lá, né? Direção, torcida, eu fui no jogo agora, a torcida do Atlético fez uma festa muito grande para mim, música, tudo. E isso é legal, é gratificante, merece. Né? É gratificante. Merece. Só quem merece tem esse reconhecimento. Essa relação, o que a gente pode esperar do Atlético aqui? Porque nós estamos falando muito, Clayton, na questão relacionada à força do fator local, à experiência dos jogadores do Internacional, mas a gente acaba citando pouco o potencial do time visitante. O que a gente pode falar desse time que tu conhece bem? Assim, ó, eu né, conheço bem, conheço alguns atletas. Depois do jogo eu desci lá no vestiário, conversei com o Thiago Nunes, conversei com o Petralha, com a direção, com alguns jogadores, né? E o que passa para eles, né? A gente sente que esse 1-0 é uma vantagem, né? Vantagem boa numa final. Mas eles esperavam mais, né? Esperavam, porque sabe a força do Inter no Beira-Rio. Né? Eu falei antes do jogo que o Atlético era favorito em casa e o Inter era favorito em casa. E o que ia fazer diferença, na minha opinião, nessa grande final, seria o saldo de gols. Como não tem gol fora, né, seria o saldo de gols. Então o Inter ele voltou de lá com a diferença mínima. Tá? Então eu acredito que o Inter ele tem uma leve vantagem, porque o Inter é muito forte aqui. O Inter acabou de golear o Cruzeiro, né, na semi por 3-0. O Inter fez uma vitória grande contra o Palmeiras aqui, né, com 1-0, quase 2, levou para os pênaltis. Então cria-se essa expectativa e uma tensão maior do Atlético. Né? Eu acho que até por ser uma equipe jovem, né, o Atlético é uma equipe jovem, tu pega o lateral direito, o Kelvin tem 18 anos, tu pega o Léo tem 19, né, o Bambu 21 anos. Exatamente isso, mas um time jovem. E o Inter ele tem mais experiência, tem mais bagagem. E numa final de competição isso conta muito. Conta muito, jogadores acostumados a esse clima, acostumados a disputar uma final, acostumados a disputar jogo decisivo. Porque eu, agora falando como atleta, né, a responsabilidade desse jogo ele é muito grande. Né? O Inter não ganha o título nacional há muito tempo. Né? E tu vê o Grêmio aqui no lado, que tem a cobrança ganhando muito, né, 2 anos seguidos. Então, para o Inter também cria-se uma atenção, né, de dar para a torcida isso. O Beira-Rio já está pegando fogo lá desde cedo. Então, é um jogo difícil. Eu acho que o Atlético vem para cá
né, estudando. Eu acho que o Atlético também não vai se expor, né, porque sabe que se tomar um gol cedo, eu acho que o Inter vai atropelar. O Atlético acho que tem essa consciência de se resguardar e o Atlético tem, né, no seu estilo de jogo, do Thiago Nunes, tem jogadores que tem uma transição muito rápida, que é o Rony, que é o Nicão. Então o Inter também vai ter que ter um certo cuidado. O Inter não pode ir de qualquer maneira para cima do Atlético. Então vai ser um jogo muito estudado. Acredito que o Inter vai ter uma outra postura, né? Teve uma postura muito defensiva lá, eu assisti direto do jogo. Eu acho que o Inter em casa ele tem uma postura um pouco mais ofensiva e isso, né, vai facilitar, mas tem que ter cuidado com a transição do Atlético, que é muito rápida. Clayton, o Clayton, com licença, Paulinho, o Clayton estava falando que o Beira-Rio já está, né, Pulsando. já está pulsando, já está vivendo essa partida que só vai acontecer às 9h30 da noite, mas já está vivendo, já está vivendo agora. E é para lá que a gente vai para o Parque Marinha do Brasil, ali do ladinho do estádio Beira-Rio, com o repórter Alex Torrealba, que mostra o agito, mostra a galera ao vivo pra gente. Oi, Torre! Tudo bem, Cris? Tudo bem pro pessoal dos donos da bola? Agora, antes a gente estava na rádio, mas a gente segue aqui no Marinha do Brasil. Movimentação muito grande, torcedor colorado, expectativa de 50 mil torcedores. Eu estou aqui com o pessoal de Bagé. Pessoal de Bagé que está fazendo muita festa, está fazendo churrasco. Eu quero conversar aqui com eles. Vamos chegar aí, gurizada. Tudo bem, amigo? Qual é teu nome? Oséias. Oséias, qual é a tua expectativa pro jogo de hoje? Vai dar Inter? Cara, hoje nós vamos massacrar aqueles putos, cara. Vai ser 3-0 hoje, certo? 3-0. Vamos ser campeão, porra! Tô aqui com o pessoal de Bagé também. O amigo aqui, ele viu o título de 92. Queria que tu me descrevesse como foi a sensação de ganhar uma Copa do Brasil e agora tá de novo disputando esse título. É simplesmente indescritível. Só quem viveu e... como dizer... E vai continuar vivendo, porque hoje seremos bicampeões. E assim, ó, um abraço para minha terra natal. Bagé, um abraço. E a Rede Bandeirante não tem palavras, né? Gaúcha, sempre! Tô aqui chegando no outro amigo. Amigo, D'Alessandro pode não jogar, é dúvida. Qual é a importância do D'Alessandro? Ele tem que ir pro jogo mesmo no sacrifício? Qual é teu nome e tu fala da onde? Fabrício, Bagé. D'Alessandro tem que ir pro jogo no sacrifício. Ele é o nosso maestro, é o capitão. E tenho certeza que agora, a hora que chegar perto do jogo, ele vai pro jogo de qualquer jeito. Ele vai pro jogo, ele vai no sacrifício. Vamos ouvir a torcida aqui cantando pro D'Alessandro. Imagina na hora desse jogo, Paulo Pires. Não. Imagina só. Estamos aí faltando 7 para 1 agora, o jogo é às 9h30, a galera já está agitada. Cuida para não queimar a largada aí, gente. Pessoal agitado lá nas redondezas do estádio Beira-Rio, né? Sem dúvida alguma, a partir de agora, o ambiente, né, o complexo Beira-Rio vai ferver a cada momento. Porque uma questão para o Clayton agora, o Clayton falou a questão de postura, né? Clayton, você foi jogador, hoje você é técnico de futebol, né? O que muda na postura de um time? Porque o Internacional, quando a bola rolar no Beira-Rio hoje, o título, no caso, é do Atlético Paranaense. O Inter vai ter que, no mínimo, vencer por 1-0, né, para levar a decisão para os pênaltis. O que muda na postura de uma equipe quando o time joga com o placar desfavorável? Como no caso do Inter hoje. O Inter entra em campo perdendo o jogo por 1-0. É o que eu falei, né? O Inter ele entra em campo, mesmo que a vantagem seja pequena, né? Entra com desvantagem. Você falou, foi muito bem. Hoje o Atlético é campeão. Se o jogo acabar como começar, o Atlético é campeão da Copa do Brasil. Então o Inter tem que ter cuidado. O Inter ele vai entrar forte, mas sabe, como eu falei anteriormente, da força do Atlético de transição. O Atlético foi no Maracanã lá, né? E conseguiu fazer um gol lá, né? Conseguiu empatar e levar para os pênaltis. Então, o Inter ele é muito forte dentro de casa. O Inter tem que ter cuidado, mas o Inter, ao mesmo tempo, ele tem que ter, e eu tenho certeza que vai ter, uma postura diferente que teve lá em Curitiba. O Inter vai jogar mais na frente, o Inter vai adiantar suas linhas, o Inter vai jogar num bloco mais adiantado. O Inter tem também, que é muito importante no jogo do Brasileiro, jogadores importantíssimos da parte ofensiva, que fizeram um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro. Potker, Neilton, o próprio Wellington já vem entrando. Então o Odair também já vai ter mais opções, né? Para durante o jogo, uma opção mais ofensiva, porque o Inter precisa vencer. O Inter tem essa consciência, precisa vencer. E o Inter geralmente vence no Brasil. Por isso que essa vitória de 1-0 do Atlético, eu acredito que facilmente o Inter vai conseguir pelo menos os pênaltis. Porque o Inter dificilmente, em jogos importantes, não venceu. Dificilmente.
Então o Inter tem que ter um cuidado, mas vai jogar como vem jogando. Né? Jogou contra o Palmeiras, jogou contra o próprio Flamengo, o Inter, né, saiu ganhando de 1-0, depois teve o lance do empate do Flamengo contra o Cruzeiro. Então eu acredito que o Inter vai manter a postura que vem mantendo. O Inter não vai mudar muito. Vai ter uma atenção ao contra-ataque, a transição do Atlético, mas vai jogar como vem jogando e vem jogando muito bem. Isso que dá confiança para o torcedor colorado, porque o Inter vem jogando muito bem dentro de casa. Ô Clayton, depois da declaração, né, do Thiago Nunes, o técnico do Atlético Paranaense, aquela questão do chopp, que o Inter estaria já num clima de já ganhou, como é que isso é blindado para os atletas? Como é que o atleta não se influencia com essas questões externas? O Thiago tentou colocar uma pressão maior ao time do Inter, né? Ele jogou a pressão para o Internacional. Só que, ao mesmo tempo, o grupo do Inter é um grupo muito experiente. Né? O grupo do Inter é um grupo muito experiente. O Odair está no Inter há mais de 2 anos. Então, isso não vai afetar. Né? São artimanhas, né, que cada lado usa, né, para desestabilizar o time adversário. Isso é válido numa final. A gente vai ver, sempre em final tem alguma coisa. Então, o Thiago meio que colocou... E é normal o Inter fazer as faixas, é normal vender, porque tem que fazer isso aí antes do jogo. Não tem que fazer depois do jogo. Sabe a mesma coisa do chopp. O chopp tem que comprar antes, porque tu vai beber ele ganhando ou perdendo. Lá no Paraná tinha chopp, tinha normal, faixa. tinha faixa, e vai ter, né? Isso faz parte de final de competição, faz parte. Então o Thiago ele tentou fazer uma coisa que coloca uma pressão, e eu acho até que de repente pode ser um efeito contrário, né? O Odair pode usar isso como motivação, né, para os atletas dele. É isso aí. Paulinho? Vou dar uma paradinha agora, Cris. Paradinha na rádio apenas. Uma breve pausa para quem está acompanhando a gente pelo FM 94,9, AM 640. Uma breve pausa na Rádio Bandeirantes. Nós já voltamos em seguida aí, pessoal. Estamos de volta com os donos da bola e toque de bola, porque estamos juntos, né, Paulinho Pires, num programa muito especial, porque não é todo dia que tem final de Copa do Brasil, minha gente. Integração Rádio TV Bandeirantes, o dia todo assim, vai ser até o final, final do dia, início da madrugada aí, com o Inter na Copa do Brasil contra o Furacão. É isso aí. E já está aqui ao meu lado mais um convidado especial. Ele que é campeão pelo Internacional da Copa do Brasil, o único título da Copa do Brasil que o Inter tem, pelo menos até agora. Por enquanto. Por enquanto. Daniel Franco. Oi, Daniel. Que bom que está aqui com a gente de novo. Obrigado pelo convite, é um prazer. Mais uma vez. Boa tarde a todos. Se estivesse aqui quando a gente estava projetando, né, a participação do Inter na Copa do Brasil, e olha só, está aqui no dia da final. Deu certo. Voltamos na final e esperamos que seja um dia importante, especial para o Inter, que consiga essa segunda taça da Copa do Brasil, que vai ser importante para todo mundo. Já a gente conversa, porque vamos até a concentração do Internacional, onde está o repórter Yuri Falcão. Fala daí, Yuri. Cris Bart, Paulinho, retornando agora aqui no Donos da Bola e também no Toque de Bola, para falarmos um pouco mais sobre a movimentação da concentração colorada nesta manhã. Quem esteve por aqui foi o presidente Marcelo Medeiros. Chegou bem cedinho, por volta de 8h30 da manhã, tomou o café da manhã junto com os atletas, sentou-se à mesa junto com o Richelli, com o Wellington Silva e também com o próprio D'Alessandro. Disse que o camisa 10 do Inter está se sentindo bem e que vai passar por um teste antes da partida para saber se o D'Alessandro terá ou não condições de estar presente na grande decisão da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Medeiros, que hoje pode entrar de vez para a história colorada, conquistando o bicampeonato da Copa do Brasil, ele que está sendo responsável por reconduzir o Inter ao caminho das vitórias. Ele fala justamente sobre isso, sobre essa retomada da confiança colorada, a reconstrução do Inter, que veio da Série B, fez um excelente campeonato brasileiro no ano passado e que agora em 2019 pode conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. O Inter chegar a uma final de Copa do Brasil depois de 10 anos, 27 anos que a gente não conquista essa competição. Há 2 anos atrás a gente estava superando o momento mais difícil da história do clube e agora podendo contar aí com o apoio do nosso torcedor, com o estádio lotado, acho que a gente conseguiu devolver ao torcedor uma autoestima, uma alegria, uma confiança, fruto de um trabalho que está há quase 3 anos à frente do clube e vamos torcer para a gente poder fazer um bom jogo, contando com o apoio do nosso torcedor, que o Beira-Rio tem mostrado a força de torcida, estádio e equipe
e respeitando sempre o nosso adversário, que não chegou aqui por acaso. O Atlético Paranaense vem fazendo nos últimos anos uma excelente gestão, conquistando títulos e merecidamente está nessa final. Palavra do presidente Marcelo Medeiros, mostrando muita confiança em relação ao título da Copa do Brasil. Na sequência, eu retorno com mais informações do Inter, direto da concentração colorada, aqui no bairro Higienópolis. Obrigada, Yuri. E agora vamos até a concentração do Furacão. Quem está lá? Gabriel Correia. E aí, Gabriel? É isso, Cris. Eu sigo aqui na concentração do Atlético Paranaense e para falar um pouco mais sobre essa equipe, o técnico Thiago Nunes, ele não deixa nenhuma dúvida quanto à escalação. Apesar dele ter comentado na sua entrevista coletiva que pode mudar, que vai mudar postura, o time será o mesmo que venceu o Internacional por 1-0 jogando na Arena da Baixada. A equipe, como a gente pode ver na imagem, terá o goleiro Santos, a lateral direita de Kelvin, a dupla de zaga com Robson Bambu e Léo Pereira e na lateral esquerda o Márcio Azevedo. O meio de campo com Wellington Martins, Bruno Guimarães e Léo Cittadini e mais à frente Nicão, Rony e Marco Ruben, o time do Furacão pronto para o duelo. E lembrando, pode empatar aqui no estádio Beira-Rio, que conquista o título da Copa do Brasil. Cris? Tá, é mal que ninguém quer, né? Não, claro 50 mil pessoas não querem isso. A questão importante é essa, né? Quando a bola rolar, o Atlético será o campeão. Estará sendo campeão ali com 0-0, por quê? Nós temos que somar os dois jogos, 90 lá em Curitiba, mais 90 em Porto Alegre. Nesse momento, o jogo está 1-0 para o Atlético Paranaense. O Atlético entra em campo com a taça na mão. Com a taça na mão. Então o Inter tem que no mínimo fazer 1-0, né? Ganhar por um gol para levar a decisão para os pênaltis, ou então ganhar nos 90 minutos por 2 ou mais gols para garantir a taça nos 90 minutos em Porto Alegre. Está 1-0 o jogo para o Atlético Paranaense. Isso é importante, Paulinho, porque a torcida tem que ter paciência com o time. Sobretudo isso. É um jogo de xadrez. O já teve aqui, o Clayton falou, está chegando o Daniel. A torcida tem que ter paciência. São 90 minutos. O Odair, tenho certeza, entende que é um jogo completamente diferente. Os atletas estão aí. É a hora da força do grupo. E isso é importante nesse momento. E a torcida tem que jogar junto, mas tendo paciência. Sabendo que nos 90 minutos é que o Internacional poderá se sagrar campeão, revertendo a decisão. Porque o Furacão, na largada, é campeão. Osiris, falando de torcida, eu quero ir para o meio da galera e quem está lá é Alex Torrealba, ao vivo do Parque Marinha do Brasil, porque a torcida está chegando, porque o Beira-Rio vai ferver hoje, não é, Torre? É isso mesmo, Cris, vai ferver o Beira-Rio. Eu tô aqui ainda no Marinha e tem um pessoal que veio de Santa Catarina para acompanhar esse jogo, tá fazendo churrasco, fazendo festa. Eu vou conversar aqui com o Rudimar, de São Miguel do Oeste. Tudo bem, Rudimar? Qual é o teu palpite pro jogo de hoje, primeiramente? Boa tarde, então, aos ouvintes da Band. O meu palpite é 2-0. 2-0, um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. Guerreiro e Moledo. Tá? E a gente é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, saímos à meia-noite de casa, chegamos aqui às 9 da manhã e estamos aqui na festa, uma turma grande, e tudo parceiro, tudo amigo, e vamos lá para a festa. E tu viu o título de 92, né? Então, qual é a sensação de estar de novo numa final de Copa do Brasil, podendo conquistar o bicampeonato da competição? 92, gol do Célio Silva no final. Depois tive aqui em 2009, infelizmente, contra o Corinthians, não deu o empate de 2-2. E agora estamos aqui para levar o bi. Com certeza é o bi hoje. Ele falou da galera aqui, o pessoal de Santa Catarina. Vou mostrar aqui o churrasquinho que eles estão fazendo. Olha só. A festa da torcida aqui, muita carne. O pessoal tá fazendo um churrasco de respeito. Deixa eu chegar aqui no assador. Qual é teu nome? Tu também é de São Miguel do Oeste? Também sou de São Miguel do Oeste. Meu nome é Marcel. O que tem aí nesse churrasco? Cara, hoje estamos aí com um filezinho ali, com a salsichão e com uma ovelhinha de respeito aí pro pessoal aí aproveitar bem o churrasco. Tá, então, aqui ó, bastante fumaça, mas um churrasco bem bonito. Queria pedir pro torcedor colorado aqui puxar uma música aí para apoiar o Inter. Vamos, vamos, Inter! Vamos, Inter! Vamos, vamos, Inter! Vamos, vamos, Inter! Gente, mas, ô Paulinho, o Alex Torrealba, ele não
é bobo não, já se amigou ali no churrasco. O cara malandro, né? Já vai ficar ali pra pegar um churrasco esperto, né? Ele vai comer um pedacinho daquela carne ali, um pouquinho gorda, mas vai, né? E vai beliscar. Eu queria aproveitar aqui a presença do Daniel da Costa Franco, além de jogador histórico do Inter aí com essa conquista. É um treinador da nova geração, estudioso, um homem que está buscando, está crescendo no trabalho de treinador. E eu queria saber de ti, também do Clayton, que também é treinador, mas saber de ti esse confronto tático. O Internacional é um time historicamente mais reativo, o Atlético Paranaense é um time que gosta da posse de bola. Como se encarar um confronto desses, o Inter precisando quebrar um pouco a rotina da sua característica? Bom, primeiro, o grande trunfo do Inter numa final, e tem sido no decorrer do ano, é o seu torcedor e a sua casa, né? O Inter é muito forte dentro do Beira-Rio. O Inter se caracterizou na era Odair como uma equipe reativa, mas se nós analisarmos e prestar atenção nos últimos jogos dentro do Beira-Rio, o Inter começou a propor o jogo, né? O Inter propõe por quê? Porque ele adianta suas linhas, porque ele marca mais alto, ele marca pressão adversário, não deixa o adversário respirar. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim em grandes jogos, não conseguiu fazer contra o Flamengo na Libertadores, mas tem mudado o seu comportamento dentro de casa. Cruzeiro, né, Dani? Agora o último. Contra o Cruzeiro, tem mudado o seu comportamento e isso tem feito o Inter ainda mais forte dentro do Beira-Rio, né? O Atlético com o Thiago, eu conheço o Thiago de longa data e a gente fez o curso lá da CBF juntos. O Thiago, por característica, ele gosta de propor o jogo e a característica do seu grupo é essa, de uma equipe que circula a bola, que tem a transição rápida com o seu meio de campo, que tem os caras de beirada muito rápido, que é o Rony de um lado, o Nicão do outro. Então é um jogo que vai ser muito parelho, mas o histórico do Inter em casa, dentro do Beira-Rio, a gente acredita que vai ser... Eu vinha falando isso aí, né? Que o Inter em casa ele muda a maneira de jogar e muito... pela sua torcida. O Inter tem característica de jogar em casa para frente, para cima. E o Atlético, ele, não só o Thiago, né? Eu tive agora lá e conversei com o Thiago, é característica do Atlético, né? O Atlético sempre tem jogadores rápidos de jogar, porque é um clube meio empresa, o clube quer vender, né? Então o Atlético acabou de vender o Renan Lodge para o Atlético de Madrid. Então é um clube que tem na sua característica propor, mesmo se arriscando. Não é um clube que não está hoje entre os 12, né, top do Brasil, mas ele sempre joga propondo, às vezes até se arrisca muito. Mas acho que vai ser um jogo muito bom, o Dani tem razão, eu falei anteriormente, porque o Inter propõe aqui e o Atlético não é um time de ficar o tempo todo numa situação reativa, uma situação defensiva. Então vai ser um jogo muito bem jogado e o que tu falou foi muito importante. A torcida vai ter que ter paciência. Eu acho que não vai ser um jogo fácil, né, Daniel? Eu acho que não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo bem tenso, bem estudado, porque o Atlético eu acho que vai atacar o Inter. Mas existe um confronto nesse jogo e também é um ponto para vocês dois analisarem, que é o confronto de projetos. Né? Nós temos um projeto do Internacional que, por exemplo, no jogo de hoje não tem nenhum jogador que entra no campo formado nas categorias de base. O ano de 92, que a gente citou, as duas grandes figuras eram o Daniel, lateral esquerdo, e o Caico na frente. Hoje o Caico que é parte da comissão técnica do Inter. Mas nós temos hoje dois confrontos de ideias muito diferentes de projetos. Exato. Como controlar e o que é mais importante para uma decisão? O time mais cascudo, com uma média acima de 30 anos, que é o caso do Inter, ou um time que tem aí média de 24, né, ou 25 anos, que é a média do Atlético? A média de idade do Atlético, ela pode fazer com que o Thiago pense, eu vou ter intensidade o tempo todo. Né? Já algo que o Odair daqui a pouquinho tem que se preocupar um pouco mais. Tem que dosar. Tem que dosar mais. E aí entra a experiência do Inter. Eu costumo dizer que final a gente não se joga, a gente se ganha. Né? E hoje, mais do que propor o jogo, o Inter precisa ganhar o jogo. Porque já perdeu ganhar lá, o jogo, né? tem que apertar. E aí, só voltando um pouquinho a falar do torcedor. Não é de hoje, cara. Historicamente, a torcida do Inter em jogos decisivos, ela apoia, ela vibra junto, ela empolga o tempo todo. Depois que acabou é outra história, mas enquanto a bola está rolando, apoia. Foi assim em 92, foi assim nos gauchões que eu ganhei, e a gente observa aí há tanto tempo, a gente sempre vê isso aí. Mas eu acho que a experiência do grupo do Inter, a experiência do D'Alessandro dentro de campo, do Guerreiro, primeiro que já impressiona o adversário, né? Por mais que já jogaram contra, mas impressiona porque o Beira-Rio tem essa atmosfera totalmente diferente e o jogador fica maior, ele fica grande dentro do Beira-Rio. E o mais bacana, Dani, isso que tu falou, o D'Alessandro, o Guerreiro, são mais experientes e é onde é a parte mais jovem do Atlético, que é a defesa.
um menino com 18, 19. Isso certamente vai dar uma impressionada. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. E eu falando com o Thiago, ele falou isso. Porque é natural um jogador com 18 anos, eu cito muito o Kelvin, que eu tive lá no CT e vi um menino, parece uma criança, Daniel, um menino 2001, imagina, nascido em 2001, uma final, é muito jovem, muito potencial. É bom, né? Jogou bom 3 jogos Tem que ter controle de nervos. Jogou 3 jogos como profissional, foi o 4º agora na final, e esse é o 5º jogo como profissional. E tu ter no Beira-Rio, né, marcar um D'Alessandro, marcar um Nico Lopes, marcar um Guerreiro, ele vai ter que ter, mostrar uma personalidade muito grande. Por isso que eu acho que numa final, né, mesmo o Inter não tendo jogadores, né, da base, a experiência ela pode contar a seu favor. A favor, eu acho, com certeza. Daniel Sabe era jovem na 92, né, Daniel? 92 era muito jovem, mas já tinha experiência, um respaldo, né? Por Exatamente, fora, Sérgio Silva, tinha os caras que faziam isso, que davam um aporte bom para vocês. Dava suporte. E o jogador, quando ele é jovem, a ansiedade, por vezes, atrapalha muito, né? Então, mais do que tu ser bom atleta, e eu tenho certeza que o Thiago está fazendo isso lá e está tentando tranquilizar os seus atletas. Porque é uma atmosfera totalmente diferente, é um Beira-Rio lotado. O Beira-Rio hoje é um dos maiores e melhores estádios do Beira-Rio, do Brasil, mais bonito. E aí vem o jogador, não que a arena seja diferente, que é linda também, mas o jogador fica impressionado. O Beira-Rio é mais caldeirão. É mais caldeirão e outra, tem a Rua de Fogo, aquela história toda ali que deixa o atleta, fica assim, pô, mas o que é isso que acontece aqui? Isso impressiona, e não vai dizer que não. O atleta que entra em campo e não se sinta energizado com isso tudo, o cara não tá nem no jogo. Deixa eu aproveitar a tua presença aqui, Daniel, me corrija se eu estiver errado, que time de 92 tinha Fernandes, aí Gato Fernandes, o pai do Gatito, o Gato Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel. Afinal, o Ricardo como volante, aí Elson e Marquinhos, na frente Maurício, Gerson e o Caíco. O Silas jogou até as semifinais, não jogou as finalíssimas, as duas finais contra o Fluminense. O Luciano entrou também na final. Tem que reverter a vantagem do Fluminense. Aí vem a pergunta, você vê alguma semelhança, não só no placar, daquela decisão contra o Fluminense, lá foi 2-1 lá no Rio, o Inter ganhou por 1-0, tinha saldo qualificado e foi campeão 1-0. Você vê semelhança nisso, não só no placar? A grande diferença é o saldo qualificado. 1-0 campeão, né? Mas eu vejo muita semelhança, né? Primeiro porque o Inter está disputando o jogo decisivo em casa, foi a mesma coisa de lá. Segundo, pelo grupo. Eu vejo muita semelhança no grupo, na vontade desses caras, questão da conquista. A gente, lá em 92, nós fazíamos 13 anos, se não me engano, de 79 até 92, que o Inter não conquistava um título a nível nacional. Hoje fazem 27 anos. Lógico que teve outras conquistas, Libertadores e tal, mas olha o quanto de tempo um título nacional, né? Um título a nível nacional. Então, esses caras estão com muita vontade. O Odair será o primeiro título dele, né? Como treinador. Esse grupo... Primeiro título em nível nacional do D'Alessandro. Muitos, né? Então tem muita história dentro disso aí, que faz com que aí os jogadores que chegaram, o Inter está se reencontrando novamente, porque caiu para a segunda divisão e vem desde lá se reafirmando a cada ano, a cada competição, né? Quando o Odair assumiu, era uma desconfiança geral. Queriam demiti-lo por qualquer situação, ainda hoje tem alguma coisa, então é a afirmação de todos e aquele ano lá em 92 nós também sofríamos muito. Por quê? Porque aí quando tu ganha o gauchão, tu não fez mais com a tua obrigação. Aí quando tu não ganha, né, aí é terra arrasada. Então, quando nós chegamos na final, tinha essa pressão por tudo isso, pela grandeza do clube, pelo individual do atleta, que é sempre bom tu ter um título. Pelo comparativo com o Grêmio. Pelo comparativo com o Grêmio, o Grêmio já tinha ganho. Então, tudo isso é colocado na ponta do lápis e essas comparações, elas vão se estendendo muito e muito por aí. Eu vejo essa questão da pressão e da comparação dos projetos hoje muito para o lado do Inter em relação ao Atlético, porque na decisão vale o homem que está mais acostumado. E o histórico também, né? Se pegar historicamente, isso eu falei, né? Historicamente, o Inter é tricampeão brasileiro, campeão do Copa Brasil, bicampeão brasileiro, campeão do mundo. E o Atlético, ele é campeão brasileiro em 2001 e depois campeão sul-americana agora. Então, tipo assim, tudo isso, na hora da conta, né? Vai bater. Pesa muito. O Inter, a camisa do Inter no momento, ele é muito mais pesada. Se tu pegar estruturalmente, o Atlético pode ser até igual ou mais.
Pegar o CT do Atlético, tudo que está sendo feito de estrutura física, né? O próprio estádio. O estádio é lindo, o retrátil, falava isso aí. Caldeirão, o estádio do Atlético quando fecha... Não, lá contra o Grêmio, né? O ginásio. É um negócio terrível, assim, Exato. terrível. Por isso estou falando, então estruturalmente até pode ser maior, mas em termos de história de camisa, o Inter ele é mais forte hoje, ele é mais pesado hoje, isso conta, isso vai contar e conta sempre. Agora, a do Daniel foi 2 times que se equiparavam né, de grandeza, né? Então, era uma competição mais tensa. Eu estava na arquibancada em 92, era da escolinha do Inter, torcendo. Hoje vou estar na arquibancada também. Então, tomara que eu dê sorte de novo. Na hora do pênalti. Agora é cadeira. Na época era de joelho, lembra, Daniel, na social ali? E ficava de joelho, nós era na escolinha. Esteja na mesma cadeira, nós Clayton, né? E ficava de joelho ali. Fica na mesma cadeira, Clayton, mas não estava em 92. Mas é que eu tô falando, mas não era cadeira. Antes era o piso. Não importa, vai para o mesmo lugar, porque o assunto hoje também é superstição e a gente quer saber qual a sua superstição para o jogo de logo mais, hein? Você, colorado, tem alguma superstição? Conta pra gente que a gente fala aqui no ar. E manda para o nosso WhatsApp 51992010949. Paulo Pires, o Marcelo de Cachoeira do Sul, tu não vai acreditar qual é a superstição dele. Diga, não faço a menor ideia. Se Paulinho der um palpite... é perigoso. Não, tem que não, é a superstição dele, que tu não pode dar palpite. Não, vou dar um palpite hoje, tá? Vou dar um palpite hoje, sabe por quê? Eu fiz uma promessa para alguns colorados, né? Colorados mais próximos, colorados mais distantes, amigos meus e tudo mais. Porque eu sempre, tudo que eu falei aqui nos últimos programas, né? Nas últimas quartas-feiras, deu tudo errado. Então eu prometi para esses colorados, eu vou dizer o seguinte: atenção, pessoal, resultado de hoje. Inter 0, Atlético Paranaense 1. Como dá sempre errado, né? Superstição do Paulinho. E com a superstição do Paulinho, a gente vai por um break e volta já. Não sai daí, a gente fatura e volta. Estamos de volta com os donos da bola e toque de bola, juntos e misturados na rádio e na TV Bandeirantes, neste programa muito especial, porque é final de Copa do Brasil. E se é final de Copa do Brasil, nós vamos agora direto à concentração do Internacional, onde está o repórter Yuri Falcão. Fala daí, Yuri. Cris Bart, há pouco os jogadores do Inter almoçaram aqui na concentração e neste momento eles estão no segundo andar aqui do hotel que serve de concentração para o Inter, descansando. Às 6 horas da tarde tem o lanche, às 6h50 acontece a palestra comandada pelo técnico Odair Hellmann antes da grande decisão da Copa do Brasil e às 7h15 da noite a delegação colorada deixa o bairro Higienópolis aqui em Porto Alegre e inicia o seu deslocamento rumo ao estádio Beira-Rio. Já no seu caminho rumo ao estádio Colorado, o ônibus do Inter vai ser recepcionado por um grande número de torcedores que prometem mais uma vez fazer ruas de fogo. Dentro do estádio, a expectativa de público é de 50 mil torcedores, todo mundo muito confiante que o Colorado vai sim conseguir o bicampeonato da Copa do Brasil. Tá certo, e vamos agora à concentração do Atlético Paranaense, o rival colorado, o Furacão. Quem tá lá, Gabriel Correia. Fala, Gabi. Oi, Cris. Sigo aqui em frente à concentração do Atlético Paranaense, mas como eu lhe prometi, vamos falar um pouco mais sobre a confiança da equipe, né? Porque o goleiro Santos, ele concedeu entrevista coletiva ontem e até vale o destaque, como eu comentei, o Atlético não pôde nem fazer o reconhecimento do gramado ontem do estádio Beira-Rio e por isso o Bruno Guimarães, que está concorrendo a melhor jogador da competição junto com o Paulo Guerreiro, não pôde falar porque o time demorou muito tempo para desembarcar em Porto Alegre. O goleiro Santos, que é um dos destaques da equipe na temporada, ele falou sobre esta partida, jogando no estádio Beira-Rio, jogando fora de casa e a confiança pelo título. Nossa equipe tem disputado os grandes jogos, né? Principalmente no mata-mata. E esse ano tem sido especial porque enfrentamos equipes multicampeões aí, mundo afora. E dessa vez nós estamos bem preparados porque esses jogos serviram de parâmetro para que a gente chegasse nesse momento fortalecido. Sabemos que do outro lado tem uma equipe também que é muito qualificada, mas esperamos fazer um bom trabalho. Cris, pessoal, acabei de receber aqui pelo WhatsApp aqui a informação, reportagem da Band me enviando aqui, o Yuri Falcão, há pouco entrou na concentração do Inter, tem uma informação nova. A informação é a seguinte, vamos repercutir com nossos convidados e parceiros aqui nos donos da bola e toque de bola.
A informação é que a tendência é que o Internacional hoje entre em campo com Patrick como lateral esquerdo, D'Alessandro confirmado no meio campo e com Wellington Silva à frente. Mais avançado. Eu quero a opinião, já eu quero a opinião da nossa bancada aqui, dos nossos convidados também, porque hoje o trânsito na cidade, a gente sabe, né? Dia de jogo, hoje é decisão, o trânsito vai estar alterado, vai estar aquela loucura no fim de tarde. Quem traz as informações sobre o trânsito na capital para o dia de hoje, para essa quarta-feira, é o repórter Gilberto Echauri. Olá, Cris, boa tarde a ti, boa tarde a todo mundo que acompanha os donos da bola. E olha, a EPTC preparou um esquema especial de trânsito e transporte para atender todos os colorados que vão ao Beira-Rio na noite desta quarta-feira. Vamos começar pelas alterações no trânsito. A Avenida Beira-Rio, a Edivaldo Pereira Paiva, vai ter sentido duplo antes da partida, mas depois do jogo ela vai ter sentido único em direção ao centro. Quem for de carro também deve ficar atento, porque a travessia da Avenida Padre Cacique pela Rua Otávio Dutra poderá ser bloqueada pela EPTC alguns instantes antes do jogo, mas a EPTC não informou quando isso pode acontecer e também não confirmou se isso definitivamente vai acontecer. Vai depender bastante da movimentação de torcedores ali na área. Quem for de ônibus pode utilizar uma das 20 linhas que atendem o corredor da Avenida Padre Cacique, as linhas que saem do centro, também da Zona Sul de Porto Alegre, e também poderá usar a linha especial futebol, que a partir das 7h30 da noite vão sair 10 ônibus ali do Largo Glênio Pérez, ao lado do Mercado Público, em direção ao estádio. Também vale reforçar que 6 linhas de lotação atendem a região. Ao final da partida, elas vão estar disponíveis, esperando a população ali na Rua Nestor Ludwig, que é aquela que fica entre o ginásio do Gigantinho e também o Parque Marinha do Brasil. O serviço de táxi também vai ser reforçado. Então, 7h30 abrem os portões do estádio Beira-Rio, que deve receber cerca de 50 mil torcedores. E aí, senhores? E esse provável, possível time do Inter isso realmente que entrará em campo? Com o Patrick na esquerda, com o D'Alessandro no meio campo e o Wellington Silva mais avançado. Primeiro, para quem ouviu o toque de bola ontem, já sabe isso. O Inter treinou isso, na verdade, uma parte do treino foi isso. Eu conversava aqui em off com o Daniel, eu não acredito que isso vai acontecer desde o início do jogo, como análise do jogo propriamente, eu acredito que não. Mas acho que a melhor notícia dessas é para acabar com essa especulação de que o D'Alessandro não vai jogar, que para mim é um dos grandes absurdos que saiu aí nos últimos minutos. É que assim, ó, o que eu acho, né? O Odair, ele tentou mexer, né, Dani, taticamente contra o Flamengo e não deu certo no primeiro tempo. Ele mudou a formatação, né? E foi, eu acho que, se tu pegar o pior primeiro tempo do Inter foi contra o Flamengo, que ele mudou a formatação. Fez uma linha de quadra, botou o D'Alessandro por dentro. Então, eu não sei se o Odair mudaria um sistema numa final. Não sei. Eu como treinador, não sei se não é arriscado. Não sei o que o Daniel acha. Tu mudar uma formatação e dar errado, não tem mais como corrigir, né? E expõe o meio, né? Porque o D'Alessandro não vai marcar. Ele não tem mais saúde nem vitalidade. Eu nem digo de expor. Eu acho que é uma situação legal, bacana. Mas eu não sei se ele trocaria numa final. Não sei o que o Daniel acha. O que eu penso? O Inter tem uma equipe de apoio muito grande. Exato. Então, eu tenho certeza que foi estudado... esmiuçaram o jogo passado, as movimentações do Atlético, como os jogadores se movimentam. E aí, se a gente relembrar um pouquinho, o Atlético, no meio de campo do Atlético é a grande arma, é onde cria tudo, muito móvel, muito intenso, transições rápidas. É o olho do furacão. É o olho, literalmente o olho do furacão, Cris. E o Inter tem como característica o seu tripé de meio campo como o seu setor mais forte também. Aonde levou o quê? O Inter a chegar na final da Copa do Brasil, aonde levou o Inter às quartas de finais da Libertadores, aonde deu uma consistência pro time, pro D'Alessandro jogar, pro Nico jogar, pro Guerreiro jogar. É aquele setor que fortalece o time. O Denilson destacando até a seleção, que estão falando dele. Então é aquilo ali. E se o Odair fizer essa possível mexida que está sendo especulado, eu acho que corre muito risco do Atlético, mais uma vez, dominar o setor de meio de campo e aí o tiro sai pela culatra. Um esquema pode ser treinado, né, Daniel? Mas sem jogado. O Daniel sabe. Não. Tu jogar de uma maneira, treinar uma coisa, jogar é outra. Sim, mas tu quer ver, ó? O Inter fez gol em casa. Não precisou mudar o sistema de largada para fazer gol. Ele sempre faz. Então, é uma situação que treinou daqui a pouquinho por desespero, lá para os 35, 40. Então, chegamos ao consenso que
O Inter não deve começar dessa forma. Eu acho. Durante a partida, tivemos 0x0. Eu acredito que não começa Talvez dessa forma. Bota 0x0, o jogo está encrespado. Eu volto a falar. O único dia que o Odair mudou o sistema foi contra o Flamengo, de botar um ofensivo, de trocar e não deu certo. Patrick aberto. E ele mudou com 15 minutos, já retornou o Patrick pro meio. E não deu certo. Então eu acho que o Odair não faria de novo. E hoje é uma final. E o que acontece? Quando o Flamengo foi muito colocado na conta dele. Ele não vai fazer um negócio que, se der errado, você colocar na conta dele de novo. Ele vai dividir, eu acho, como vem fazendo. O que eu acho, o Daniel tem razão. Eu acho que isso aí foi treinado para um desespero no final do jogo. Eu acho que pode acontecer. E tem mais um porém. Lógico que começa o jogo, o Atlético é campeão, como tu colocasse aqui durante o programa. Mas é paciência. Tu tem 90 minutos para fazer gol, né, Daniel? É um gol. Um gol lá, não é campeão ainda. Mas decisão se ganha. Tem que usar o cérebro. Né? Não pode fragilizar um setor. Tu não pode te abrir achando que já tem que começar e fazer o gol logo. Não, calma, paciência. Tu tem o torcedor a teu favor, tu tem a tua casa, tu tem... O gramado, Daniel, que é diferente. E um placar que não é tão desfavorável assim, né? E até o gramado que é diferente. Lá não é sintético, é o gramado que é grama natural. E se nós observarmos as coletivas, as entrevistas dos atletas, da direção e do Odair pós-jogo, lá no Paraná, todos estavam falando o quê? Da força do Inter dentro de casa. Então por que mudar? Força do grupo. Por que mudar? Não tem. A gente está no minuto final desse programa especial, dessa resenha mais que especial, Toque e Donos da Bola. E eu quero palpite. Clayton, quanto jogou hoje? 2x0 Inter. Osíris. 1x0 Inter, nós vamos para os pênaltis. Vamos vencendo os pênaltis. Não tem roupa para isso. Tem que ser sofrido. Não tem roupa. Eu acho 2x1 para o Inter e o Inter ganha nos pênaltis. Daniel. Eu acho que dá 2x0. Vou repetir o placar, já que os titulares pediram. Atlético 1, Inter 0. Como eu sempre erro, então vai dar certo agora. Eu acho que vai ser 3x0 pro Internacional, hein? Ô, Cris, que beleza. Paulinho, vamos embora? Vamos e lá, a partir das 5 da tarde, toda a programação especial para esse jogo, né? Já estamos com a programação especial da Rádio Bandeirantes. Dentro. Na sequência tem o Rádio Livre com o Diego Casagrande, com o Guilherme Baunra. Depois tem o Osíris Marins, 4 da tarde, com o Tempo Real. 5 horas na Rádio Bandeirantes, o Band Esporte Show. Enfim, vamos entrar madrugada dentro até as 3 da madrugada. Vocês vão ter que me engolir, pessoal. Até as 3 da madrugada está indo no ar com vocês. E amanhã estaremos ao vivo, 12h30, aqui na tela da Band, com os Donos da Bola. Especial, porque a gente espera que o Inter seja campeão. Certamente. E agora um palpite muito importante, eu quero. De André Machado. É o mesmo teu. É o mesmo teu. Meu palpite é o mesmo teu e fico feliz em saber que eu vou estar com o Paulo Pires até 3 da manhã, porque depois da vitória ninguém vai conseguir dormir. Agora quero fazer só uma correção. A Prefeitura de Porto Alegre nos induziu ao erro, viu? Portão do Brasil abre 6h30 da tarde hoje. Não é 7h30, é mais cedo, viu? E o palpite da Gabriela? 3x0 também. Olha só, eu sou gaúcha, né? Todo mundo sabe que eu sou gremista, mas eu sou gaúcha. Eu não vou dizer que eu vou torcer pro Inter, mas eu acho que vocês vão levar, tá? Viu? Vamos levar. Ela tá feliz por causa da Catarina, filha dela, que é colorada, então não pode torcer contra.